Olá, meus compatriotas, meus assistentes. É assim que eu vos denomino, né? Você que aí que me assiste, seja muito bem-vindo ao meu canal Hookah Victory da Quantum Light. Respire fundo, porque nós vamos harmonizar o nosso interior. Vamos dar lugar, espaço, tempo ao próprio tempo, ao próprio dinamismo, à própria articulação das ideias, tá certo? Eu me chamo Pedro Victor e eu estou aqui para conversarmos a respeito, continuando sobre a ontologia. Bem, ninguém sabe o que se passa no outro, na outra pessoa, no imaginário da outra pessoa, porque está fechada as 7 chaves. A caixa, né, está fechada as 7 chaves, certo? A arca da aliança, digamos assim, está bem guardada, né? E o que eu quero dizer com que ninguém sabe o que se passa com o ontológico é porque se você já está sendo, você já está numa significância do ego, do aparelho psíquico, do superego. Daí que nós não temos ao certo uma maneira clínica de saber o que o outro está pensando. Ninguém sabe, porque existem fractais ontológicos dentro da ontologia. E quando eu digo fractais, eu digo que você pode imaginar, você pode ser até presunçoso, presunçosa, você pode até ser um vidente, mas em relação à subjetividade da outra pessoa, ninguém, somente Deus, tem ideia do que se passa dentro do ser da ontologia. Bem, quando a gente está praticando filosofia, a gente tem uma certa tendência a nos alienarmos nas nossas próprias ou em algumas ideias que são criadas ou em algumas ideias que são reproduzidas. Uma delas que eu quero desmistificar é a hiperexistência, uma ideologia bastante atual de interconectividade e de transcendência, mas uma transcendência regressiva e deslocada, porque a hiperexistência ela não tem a ver com a verdade. A verdade nua e crua é que para ser um bom filósofo, uma boa filósofa e ter um entendimento da ontologia, temos que parar de projetar o que está deslocado do ego e nos abstermos das ilusões criadas do subconsciente, né, da alma, para que possamos respirar profundamente o bom caráter da bem-aventurança, de que a subjetividade ela é um prêmio, certo? Ela é um presente no qual nós não temos ideia do que se passa aqui da outra pessoa, certo? Ninguém faz ideia de nada, ninguém tem ideia de nada. São além do silêncio hermético do pensamento, no ser interior, nesse ser da ontologia,
tem a dualidade, a individualidade, o ser e o não ser, eis a questão, como de Shakespeare. Existe aí a questão da não existência, a questão do nada, a questão nihilista também. Então a gente separa o joio do trigo aqui, a hiperexistência e o minimalismo. O minimalismo que eu digo é o da própria simplicidade, a virtude da humildade, a virtude do acoplamento do seu super-eu, manejando o ego, criando ali no ego as instâncias mais profundas de resolução de conflitos internos. E quando eu falo que o superego ele é e deve ser também balizado pela consciência, e a consciência ela não pode ser uma falsa consciência, como diz Lacan. A consciência é uma falsa consciência, porque a consciência, por exemplo, a consciência do aqui e do agora é uma realidade, é uma verdade. A gente tem que pensar com inteligência. Quando a gente for prescrever, quando a gente for propositar as nossas orações, né? Predicar nossas orações, certo? E daí que surge nesse caminho a verdade. Se a gente não utilizar a inteligência para saber o que de fato está alienando ou está subjetivando ou está criando alguma imaginação, porque imaginação todo mundo pode imaginar o que quiser, é livre de imaginar. E contudo, a imaginação, quando ela está sufocada, oprimida, nós não temos a certeza de que o ontológico está curado. Para um ontológico estar curado, a subjetividade está curada, não somente a questão do desejo deve ser posta em pauta para desiludir, deshipnotizar o transe psicossintomático do sujeito. O sujeito dele deve ter a responsabilidade agencial de ser e estar presente no tempo real e não na ilusão criada, projetada, hipnotizada do desejo do outro. Esse desejo do outro, ele é uma filosofia continental que desmonta, desconstrói, ressubjetiva, transsubjetiva, desapropria. Essa filosofia continental que a gente vê na Europa, né, que veio da Europa, que contaminou um pouco a América, que contaminou um pouco o mundo com a globalização, ela é nociva e hostilizante. Ela é aprisionadora do self em si. E para entender o que é o self, o ser, o teu ser, você mesmo, o em si, você deve se desgarrar e ficar calmo e calma no silêncio hermético, no silêncio da mente. Ninguém sabe o que você está pensando, você pode ter interpretações, todo mundo interpreta de formas diferentes, todo mundo tem um jeito, uma personalidade, né? Uma maneira de explicar, de entender, de se concentrar, de absorver conteúdo. E todo mundo também tem uma maneira de julgar, de subjugar, de coisas negativas, né? De atacar
o juízo, né? Mas não é aí por onde que a gente deve começar a trazer a ideia da libertação, a libertação psicocultural, certo? No qual um sujeito ele possa estar fortemente alienado num algo irracional, num pensamento alógico, ou num pensamento que fugiu da logicidade, né, da consciência, consciência pura e crua, sem transtornos, certo? Um filósofo ou uma filósofa sadia sabe que a qualidade da saúde mental, para ser eficiente e eficaz, ela deve ser puramente ideal, tratada como um ideal, e esse ideal, ela eu digo que é a mente, e ele eu digo que é o sujeito, o ser, certo? O ser, nessa história dos fractais ontológicos, o que está dentro, existem fractais, né? Se a gente for pensar num ponto de vista alquímico, né? Sabendo que existem fractais da ontologia, né? Fractais, como funciona a ontologia, né? A luz, a gente compreende que o sujeito e o ser, a existência, e o não ser, a não existência, também são existências, certo? E nada mais justo e virtuoso, tendo coragem para superar os obstáculos do cotidiano, ou até mesmo de um dia de luta, né? Mais um dia de luta, a gente entende que é possível sim voltar ao ponto de restauração no qual um sujeito foi traumatizado por influências de contaminação egóicas, certo? Então, para se ter clareza de que estamos evoluindo, temos que ter a profundidade ética. E quando eu cito o termo profundo, é que a gente deve estar enraizados, nós estamos enraizados num campo. E esse campo, ele é onde o sujeito, o campo mesmo da psicologia, da metapsicologia e da metafísica e da espiritualidade, que é diferente, certo? Da metafísica. Metafísica é uma coisa, espiritualidade é outra, certo? Espiritualidade é a experiência do espírito, né? Experiência do espírito, a questão holística, a questão existencialista, a questão da própria Gestalt terapia também, e por aí vai. Muitas outras questões existem dentro do rumo da espiritualidade. Então, é capaz que deveras é saboroso ter o notório saber de que na ontologia existe a própria dialética, ou no campo onde estamos enraizados e andando com as nossas raízes, né? Estamos firmados na rocha, estamos lá com a Arca da Aliança em mente, o Santo Graal, talvez, nós temos que prestar bem atenção para não cair
em dissuasões, ou não cair em autossabotagens, não cair em ilegitimidades da própria facticidade do real. E o real, ele não pode ser algo delirante, né, com ansiedade delirante, que vem da ignorância, do ego, ou de algum deslocamento da própria questão egóica. Um ego saudável, ele vai defender ali o seu ponto de vista, que é a representação do seu self, certo? E essa representação, ela é justa e ela vai se ajustando ao longo do tempo quando a gente vai reconhecendo, sentindo, ou ver é sentir, é um sentido. Quando a gente vê, videbis, verás e reconhecerás. Quando você vê aquilo que engrandeceu, aquilo que afirmou, que teve uma assertiva positiva, que deu um norte, né, que deu uma bússola de orientação, que serviu, que foi útil à questão do desejo. E o desejo, ele é bravo. O desejo, ele é bravo, é algo bravo, certo? A gente temos desejos de sanação, né? De cura, de libertação. E nessas ideias da própria nova era, as esquisitices da nova era, né? Da nomeação dos nomes, né? A renomeação, o nominalismo propriamente dito, e tendo a ver também com a filosofia política, como o positivismo ou o justnaturalismo, nós podemos nos engrenar a se desengrenar das engrenagens, desengrenar, se desintoxicar do antigo imaginário, do antigo imago que a gente passou, que a gente transcorreu, que a gente experimentou durante um período de tempo, durante um fator do eu, do ser, de como você agarrou a socialidade, a sociabilidade, a individualidade, como você perdoou, como você entendeu as besteiras traumatizadas de infância, as besteiras já no início da fase adulta, ou algumas questões paradigmáticas, até mesmo paradoxais, psicopatológicas talvez existentes ali no sujeito nessa fase da vida. Então, devemos contar com a ajuda e ajudar para ser ajudado de uma forma que lhe dê senso de caráter. E o caráter, ele é sim um fundamento propício para que nós possamos nos ficar sãos e salvos, sãs e salvas, não é mesmo? Então, na clínica, a potência, que é um conceito nietzschiano, a potência ela é algo de densidade, uma densidade de projeções, uma densidade de identificações, uma densidade de misturas, né, culturais, né, e chamada multiculturalismo. Ela é uma densidade líquida, mas agora está gasosa. Passou do líquido para o gás, né? Estamos na era das emoções gaseificadas, né? Gasosas.
Quando eu digo gaseificadas, é porque a água, o líquido, virou gás e ficou engarrafado no recipiente, o gás. Nós não bebemos mais água. Fazendo analogia aqui, nós bebemos o gás da água, certo? Uma nova molécula, né, da água, do H2O. O H2O feito em densidade de nuvem. Uma nuvem, né? Uma nuvem, um gás, mas tem água lá. Tem partículas, moléculas de água. Isso quer dizer que vai chover. Vai chover é notório, saber, né? O saber da razão, o saber de que existe a intersubjetividade, a subjetividade, a ontologia, a existencialidade, a epistemologia, a arqueologia, a hermenêutica, a dialética, a política, que existem na filosofia diferenças de conduções das disciplinas filosóficas. Então, para se ter uma ideia de que na nossa personalidade, nosso estudo do em si, do aqui, do agora, está presente, eu estou presente, ninguém sabe o que se passa nos meus pensamentos, a não ser que você esteja paranoico, né? Ou psicótica, né? Porque aí você vai estar foracuindo e delirando na própria ansiedade, no próprio desejo ali que foi reprimido no inconsciente, e o inconsciente não ficou saudável, o inconsciente ficou em busca da necessidade da cura, da libertação, da realização, de estar com o ser eterno, está na eternalidade, né? Está eterno, certo? Está absoluto, e não tendo 1 bilhão de pensamentos, sem ter um pensador para poder guiar, conduzir, pilotar, né, esse veículo, essa autonomia de razão. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Essa é a parte 2 da harmonização interior, uma conversa sobre ontologia. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha trazido luz, tenha trazido razão, tenha trazido lógica, tenha trazido ciência e firmeza. Muito obrigado, fiquem com Deus, deixa o joinha, deixa o like aí se gostou, se apareceu no meu canal, se gostou, para o canal ficar mais ligado, né? E compartilha e comenta aí. E justos somos melhores, né? Apesar de que é bíblico, não há um homem justo na terra, nem uma mulher, então só sendo santo. Mas santo sou Deus, e ninguém é como Deus. Amém.